Queridos, graças a Deus por essa oportunidade, que a graça do Senhor, nosso Senhor, esteja com todos nós, em todos os lugares que estamos neste momento, né? Que é interessante como temos essa oportunidade de estar com muitas pessoas em muitos lugares. Eu recebi uma notificação essa semana de uma ministração que eu fiz na Carisma, uns anos atrás. Eu vi lá que 2.500, 2.600 pessoas tinham acessado aquela ministração. E aí você não faz ideia para onde vai, não faz ideia onde chega. Eu quero dar continuidade naquela fala que nós tivemos semana passada, onde eu disse que estaria falando de alguns homens de fé. Falamos de Abacuque e dessa questão do que nós consideramos silêncio de Deus, um tempo que nós não entendemos, o tempo onde nós ficamos ansiosos, onde nós esperamos. E eu quero voltar. Eu acredito que seja o profeta mais citado, mais falado da Bíblia, que é o profeta Elias, que até Jesus falou dele, Tiago falou dele, muita gente falou do profeta Elias. Tem uma representação muito forte. O profeta Elias, no Antigo Testamento, lá no Monte da Transfiguração, quando ele aparece representando os profetas e Moisés, a lei. E eu quero fazer uma outra leitura de um outro ponto que eu tenho tentado mostrar e analisar a vida, o lado humano das pessoas que Deus usou na trajetória ou nessa história bíblica. Para que nós possamos ver, já falei da humanidade de Jesus aqui uma vez, porque são pessoas iguais a nós, sujeitas às mesmas coisas, com questões de alma, com questões físicas e todos os contextos sociais, mas ainda assim Deus não deixa de querer usar esse ser humano para os projetos dele. E hoje não é diferente, Deus usa cada um conforme ele quer. Eu sei que fica meio estranho, de certa forma, quando Jesus disse, olha, se vocês não houver quem clame, as pedras clamarão. Aí você fala, bom, pedra não vai falar. Deus usa quem ele quer, como assim como usou lá a mula de Balaão, não tinha outro profeta para falar com ele, então vai você mesmo. Usou o profeta velho para falar com o profeta novo, não importa. E eu quero falar sobre uma leitura que está em 1 Reis, capítulo 18, que eu quero enfatizar duas coisas. O tema que eu coloquei foi Deus nos convida, aliás, quando Deus nos envia de volta para o começo. E tem uma coisa interessante nesse texto que eu quero ler com vocês, e é um porquê de Elias. Tá? A história em relação a Elias e o rei Acabe, o rei ali de Israel, do Reino do Norte, né? Era um pouco conflituosa. Ele era considerado, como o próprio Deus, o texto diz, Acabe o chamava de perturbador de Israel, o cara que incomodava Israel. Mas o problema do incômodo que sentiam não era por causa de Elias, era por causa do pecado, por causa do erro. Assim como João Batista incomodou quando acabou expondo o pecado de Herodes com uma cunhada, ele foi morto por isso. Esse é papel de profeta. Eu ouvi semana passada, se eu não me engano, o Davi Lago ministrou no encontro de pastores que eu faço parte na Lapa também, e ele falava sobre essa questão, que ele fala, profeta não come à mesa do rei. Lugar de profeta não é na mesa do rei. Aí ele abriu, ele trouxe a situação, alguns casos lá do Antigo Testamento, mas hoje ele falou, profeta não come à mesa de presidente, não come à mesa de governador, não come à mesa de prefeito. Profeta tem outro papel. Porque quando o profeta come à mesa das autoridades, ele é manipulado. O profeta velho do Reino do Norte, Deus não usou ele para falar com Jeroboão, o rei do norte, porque ele comia a mesa. Ele não podia falar contra, porque ele era sustentado pelo rei. Então, o profeta perde a autoridade quando ele acaba comungando com aqueles os quais ele tem que advertir. Ele perde a autoridade, porque ele é mantido e ele é sustentado. E Elias era um homem de Deus tremendo,
um homem de Deus que trouxe essa grande representação, que é a representação dos profetas. Eu vou ler o texto, eu vou explanar algumas coisas aqui. Eu preciso fazer que nem o Wagner, arrumar um tablete aqui, para não ficar tão pequeno. Por isso que eu voltei a imprimir, né? Hoje não tenho condição de imprimir, porque a gente passa dos 35 anos, as letras vão ficando menores, né? Tudo fica pequeno, as escadas têm mais degraus, eu acho impressionante. As distâncias aumentam de uma forma exponencial. É impressionante. Mas, deixa eu ver onde eu vou. Cadê meu texto? Vamos lá. Deixa eu ver se eu só vou ler só a primeira parte aqui. Capítulo 18 de 1 Reis diz que depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Ponto. Esse é quando Deus manda de volta o Elias ter com Acabe. A palavra é o seguinte, capítulo 17, 1. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E no 1:18 diz: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias fala com Acabe e 3 anos depois ele tem que voltar a Acabe. Elias foge, Elias não encontra mais Acabe. Israel passa por uma seca terrível, porque nós sabemos que o orvalho alivia um pouco uma seca quando está em época de estiagem. Mas aqui Elias havia decretado: nem orvalho vai cair. E o povo de Israel acaba se apegando aos profetas de Baal e aos profetas, lá os Balaíns, eram 900 profetas que Jezabel, a esposa de Acabe, havia trazido para Israel, e começaram a profetizar, e fez que todo mundo se apegasse a Baal como Deus, por causa desse período de seca. Já faziam isso antes, mas aqui intensificou mais ainda. Então, esse era o contexto de Israel. Agora, é interessante, por que ele tinha que voltar? Elias não poderia dizer em qualquer lugar que ele tivesse que chova. Mas não, ele teve que voltar lá. Foi a Acabe que ele disse que não ia chover, então deveria ser a Acabe que ele tinha que dizer: vai chover. Vai chover. Só que tem um período que eu quero falar exatamente por onde Elias andou, o que ele fez, para que serviu, o que foi tratado nele nesse período. Todos nós sabemos disso, conhecemos. Mas ainda assim eu quero realmente trazer. Lembre-se, estamos falando de homens de fé. Homens e mulheres de fé precisam entender os processos e o que o Deus quer fazer conosco. Mas vamos lá. Aqui nessa introdução diz que Elias é um profeta de confronto e restauração. Baixa um pouquinho esse retorno para mim, por gentileza. Eu acho que eu limpei o ouvido aqui, ficou muito alto. Diz que durante 3 anos o silêncio de Deus e a seca castigaram a terra e também a alma do povo. Agora Deus chama Elias de volta ao encontro de Acabe, o símbolo do poder que oprime, da mentira que domina e da idolatria que anestesia a consciência. Isso era o que Acabe representava, junto com Jezabel. Acabe representava isso. Poderíamos dizer que Elias é convocado a reencontrar o objeto temido, que era Acabe. Ele não queria se encontrar com Acabe, porque Acabe
Assim como Saul havia manifestado uma perseguição terrível atrás de Davi, assim Acabe fez atrás de Elias, porque ele traz essa palavra e some no mundo, e ele disse, só vai chover quando eu disser que vai chover. Acabe queria achar Elias, custasse o que custasse, porque ele queria torcer Elias para profetizar para esse tempo acabar, só que Elias precisava sumir do mundo. Diz que Acabe saiu perseguindo Elias por todos os lugares de Israel, por todo canto. Elias não morou em cidade, não morou em vilas grandes ou cidades, porque ele foi procurado, por todo lado. Tá? Então, assim, aquilo que um dia ameaçou e o fez se esconder, esse era o seu objeto temido. O lado humano de Elias aflorou. Deus o envia não apenas para restaurar Israel, mas também para reconciliá-lo consigo mesmo, com a sua própria história e missão. Esse foi o período de tratar Elias. Enquanto Deus estava tratando o povo, Deus estava tratando Elias. Foi para Acabe que ele havia dito, vai chover, e tinha que dizer, aliás, que não vai chover, então é para ele que tinha que dizer. Então, assim, essa é a questão maior que Deus queria tratar. Assim como Deus manda Jonas para Nínive para tratar Jonas, e o povo foi tratado junto. Deus queria tratar o povo, mas precisava tratar Elias, porque Deus tinha algo maior ainda para Elias. Queridos, nós temos um começo, um meio e um fim na nossa história. E, obviamente, entre esses 3 pontos há muitas etapas. E não dá para sair do começo, vir para o meio e depois para o fim. Nós passamos por todos os dias, não tem como você pular um dia. Você pode pular um dia no seu calendário, na sua folhinha, você pode ir lá e apagar. Aí você fala, esse dia para mim não existiu. Tá, na sua folhinha. Mas, aliás, muitos anos atrás, eu não lembro quantas décadas, eu comentei de um fato que aconteceu lá nos séculos passados, não sei se 15, 16, 17, não lembro, que um papa pediu que suprimisse um tempo num calendário, porque havia uma diferença. As pessoas acordaram, por exemplo, hoje é dia 9 e amanhã seria dia 9 de novembro, aí amanhã se acorda, tudo é 9 de dezembro. Aí tudo, como assim? Não, agora é que, e esses dias, não, tinha um erro no calendário, olha, 9 de dezembro. Foi, rodou. Essa história é interessante, para acertar contagem de tempo. Você fala, mas e o mês? O mês não existiu não, pula, esquece, vai, toca o barco. Mas e as minhas contas atrasadas? Não está atrasada não, paga o que passou a data e toca o barco. Seria uma coisa estranha, né? Você fala assim, putz, mano, eu pulei um mês, e esse mês, como é que eu conto na minha vida? Esse é um plus para você, você ganhou esse tempo ou perdeu esse tempo, o que você acha? A gente fica até na dúvida, né? Como assim? A cabeça está tão programada para contar 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, e assim vai sistematicamente. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa questão desse tempo de Elias entre o dia que ele disse, não vai chover, até o dia que ele disse, vai chover. E essa coisa de lidar com esses sentimentos e essas coisas todas. Ele tinha o seu objeto temido, assim como Acabe temia Elias, Elias também temia Acabe. Havia um temor mútuo. Primeiro ponto aqui, Deus nos prepara para o esconderijo antes de nos expor na missão. Preparar nesse tempo de reclusão. Elias passou por um lugar chamado Querite, onde havia um riacho e os corvos alimentavam ele. Ele ficou ali um tempo. Essa foi a primeira fase de Elias nesse tempo de preparação. Dependência de estar no lugar que você tem água e depender que pássaros traga comida para você ou para nós que for. É uma situação de fé. Por isso que estamos falando de homem de fé. Pássaro, não sei se sentava e colocava ou passava voando e falava, Elias, pega aí, tuf. E Elias foi sustentado ali por um bom tempo. Aí depois ele é levado
quando o riacho seca, não vou ler o texto, diz que o riacho secou, e aí o Senhor diz para Elias, olha, agora você vai para a casa de uma viúva. Lá na cidade de Sarepta, você vai para lá, que tem uma viúva que já foi orientada e ela vai te sustentar. Queridos, nós já falamos isso várias vezes, não se vive à custa de uma viúva. Hoje, no Estatuto do Idoso, é crime, é abuso. Se alguém denunciar, você pode ir preso. Alguém chegar lá e falar o seguinte, teve um cara lá que foi na casa da viúva e falou para a viúva pegar tudo que ela tinha e fazer um pão e dar para ele comer e deixar ela sem. Ele falou, prende o cara. Foi o que Elias fez. Ele chega na cidade de Sarepta e fala para a viúva assim, me traz um pouco d'água. Já que você vai me trazer água, faz um pão e me traz um pão também. Ela falou, só tenho pão, a farinha para um pão, e eu juro pelo seu Deus. E ele falou, faz para o meu primeiro. Se dava só para um, por que faz o meu primeiro? E aí o que a mulher fez? Foi e fez, porque Deus falou que ela ia sustentar ele. E ele fica ali por um longo tempo, até chegar o momento de falar com Acabe. Queridos, lugares de solidão, escassez e silêncio é às vezes onde Deus nos prepara para a missão. Ali ele foi despido da autossuficiência e aprendeu a confiar em Deus dia após dia. Todo dia, assim como ele ficava esperando a caravana dos corvos trazer comida, ele começa também a esperar que a viúva metesse a mão na botija, tirasse um punhado de farinha, fizesse pão para comer. E a farinha não acabou, foi sustentada. Querite, que é a região do riacho, representa o espaço do recolhimento interior, onde fomos convidados a lidar com nossos vazios e dependências. É o tempo de introspecção, de autoconhecimento, de análise, o processo de desconstrução do ideal. Você já pensou nessa ideia, desconstruir, o que é, às vezes, o ideal? Nós idealizamos as coisas. Tem muitas pessoas que se frustram porque criam um casamento ideal, cria uma coisa assim, depois no real ele fala, não é assim não. Você fala, não, eu idealizei demais, é isso que eu estou falando. Idealizar demais, fantasiar demais, esperar o príncipe ou a princesa no cavalo preto ou branco, seja lá a cor que você prefira, nem sempre dá certo. Às vezes a gente tem que desconstruir o que é ideal. Às vezes, assim, quando não conta como que foi o chamado de Elias, as promessas que Deus fez, diferente para Saulo, como foi citado aqui, Deus foi muito franco com Saulo, em relação à chamada ministerial dele. Deus foi claro, dizendo para ele, olha, você vai saber o quanto custa, o quanto é sofrer pelo ministério. Eu parafraseei um pouco, mas assim, ele já sabia como seria. Paulo não idealizou um ministério de sucesso, montando uma grande igreja, trazendo aquele pessoal todo lá do Sinédrio, se convertendo, transformando tudo em obreiro dele, fazendo as caravanas dele, tendo grandes carruagens ministeriais, grandes comitivas Não. Idealizou nada. Por isso que ele alcançou o que ele alcançou. Ele só sabia de uma coisa, eu tenho que fazer o que Deus disse para mim fazer. E Paulo foi tratado lá em cima na Panfilha. Paulo foi tratado naquela região que ele foi levado para viver aquele tempo de introspecção, viver aquele tempo de pensamento em relação a tudo que ele fez, que ele não deveria ter feito como Saulo. Até Barnabé chamá-lo, até Barnabé trazê-lo ali para Antioquia e ele, de fato, começar o ministério dele. Esse foi o tempo de reclusão de Paulo. Então, Querite representa o espaço do recolhimento interior, voltando a Elias, onde somos convidados a lidar com nossos vazios e dependências. É o tempo de introspecção, de análise.
o processo da desconstrução do eu ideal, do que eu penso do meu ideal. Aquele que quer ser forte o tempo todo, que teme mostrar fragilidade, é nesse tempo que a gente trata isso. Deus, como bom analista, não invade, ele espera que o profeta se escute e se reconheça limitado. Deus podia ter dito para Elias assim, olha, vá procurar um emprego em algum lugar, ganhe um dinheiro, sobreviva, daqui 3 anos a gente conversa. Assim como Paulo parou o ministério e falou, eu vou trabalhar ali com Priscila e Áquila, vou fazer tenda, Paulo faz isso. Mas com Elias não. Com Elias o Senhor falou, senta na beira do ribeiro. O ribeiro secou, vai para a casa da viúva. E Deus vai tratando conosco assim. E Ele consegue tratar a nossa ansiedade. Uma fala de Elias foi, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a Acabe. Essa fala que foi o final do tratamento de Elias. Tem o caso de Obadias, ele encontra Obadias, tá? Isso aí no capítulo 18. Ele encontra Obadias e conversa com Obadias e fala, Obadias, vai lá dizer para Acabe que eu estou aqui. Obadias falou, eu não, você é maluco? Acabe está nem um doido correndo querendo te matar, eu vou lá para dizer que você disse. Não. Mas só sobrou eu como profeta. Ele falou, não, Elias, eu tenho 50 em cada caverna, eu tenho 100 profetas que eu guardo, eu mesmo sustento 100 profetas aí nas cavernas, dou comida e tudo. Tu não é o único não, relaxa. Só que ainda Elias estava sendo tratado nessa questão. Mas, voltando, já dando um spoiler, diz que a coragem espiritual e a coragem psicológica não nascem do mesmo lugar. Aliás, nascem do mesmo lugar. Vou corrigir isso para ficar claro. A coragem espiritual e a coragem psicológica ou emocional nascem no mesmo lugar. O reconhecimento da verdade, quando a gente reconhece a verdade, aí sim nasce a nossa coragem, daquilo que a gente reconhece como sendo fato, a nossa convicção. Aí é que nós reconhecemos que temos que ter coragem ali. Elias se apresenta diante de Acabe, pois já se apresentou diante de Deus. Ele foi primeiro se apresentar de Deus, teve essa experiência, é a experiência que nós podemos chamar de experiência de deserto. Essa experiência de depender de Deus, esperar em Deus, até o tempo certo. Mas a questão é, onde é que nós devemos, às vezes, voltar? É isso que eu quero estar sempre batendo aqui, porque a questão de Elias que falou para Acabe, depois ele precisou voltar a Acabe para dizer que aquele tempo acabou. Às vezes precisamos ter essa convicção. Por quê? Deixa eu abrir uma situação aqui. Às vezes tem coisas que começam na nossa vida porque nós falamos que ela iria começar. Só que nós nunca percebemos que nós mesmos temos que dizer que ela tem que acabar. O tempo passa e às vezes nós acabamos não entendendo que está na hora de nós mesmos dizer, chega, cessou esse tempo, acabou. Porque quem foi que deu start de início é quem vai apertar o botãozinho de off para parar. Quem acende uma lâmpada é essa pessoa que vai ter que voltar e apagar. Não, mas Deus vai fazer isso por mim. Não. Tem coisas que nós precisamos ir lá, nós mesmos, e falar, eu comecei isso, a palavra foi liberada por mim, a palavra para cessar isso também, às vezes, tem que ser liberada por mim. Uma contenda começa com uma pessoa e ela tem que terminar por essa pessoa. O tempo cura todas as coisas. Não, o tempo não cura não, meu amado. Infelizmente, o tempo não cura. O tempo pode fazer a gente esquecer, o tempo pode encobrir aquilo, vamos dizer que como a poeira cobre alguma coisa, mas aquilo sempre vai estar lá embaixo. Então, assim, como nós que cremos na palavra profética, e como a gente já fala, a gente não ia ficar repetindo muito, tem muitas igrejas que têm
umas falas retóricas de que você tem que profetizar todos os dias e uma série de coisas, nós temos que entender o que foi que eu profetizei sobre a minha vida esse ano. Se nós esquecemos, nós às vezes não sabemos se já se cumpriu, ou principalmente entender que o que eu disse que seria, sou eu que tenho que dizer que já acabou. Porque tem coisa que é muito simples. A gente senta e fica esperando até a hora que você fala, cansei de esperar, vou embora. Tem pessoas que começam alguma coisa e depois de um tempo falam assim, não aguento mais fazer isso. Aí você pergunta, quem mandou você fazer? Ninguém, eu mesmo quis fazer por conta própria. E o que você está esperando? Eu posso parar? Não foi você que disse que ia começar a fazer? E porventura não é você mesmo que tem que dizer que não quer fazer mais? Às vezes a gente tem umas interpretações, eu estou aqui falando num espaço dessa questão de Elias, dessa palavra que tem coisas que você começou, você termina. Querido, nós não somos obrigados a levar tudo a cabo, ou tudo ao final. Porque as coisas às vezes mudam durante o processo. E no Antigo Testamento é o que mais a gente vê. Situações começando e não concluindo. O projeto ficou pesado? Não, eu preciso terminar, eu disse que ia terminar. Você disse que ia terminar, mas você chegou na condição que não dá para terminar. O que você tem que fazer? Dizer, não vai ser possível terminar esse negócio. Não vai dar. E acabou. Nós precisamos aprender a lidar. Mas o que vão dizer de mim? O que importa que vai dizer de você? Você vai morrer, vai sucumbir, vai se arrebentar, porque você... Vamos lembrar do que Jesus falou, vamos lá. Jesus diz, olha, ninguém começa a construir uma torre sem antes calcular quanto ela vai custar. Porque senão vão dizer, olha, ele começou, parou na metade, ó. E agora não vai conseguir terminar. Então, obviamente, a gente pensa antes, não consegue, e você simplesmente levanta-se e fala, gente, vou terminar esse negócio não vai dar para mim, errei, reconheço que não fui sábio bastante para fazer isso, não vou terminar. A minha torre não vai ter mais 20 metros, vai ser só 5 metros, essa é a minha, bota a cumieira lá, beleza, já reboca, faz a inauguração, chama o povo para inaugurar, fala, mas é baixinha, é isso aí mesmo, eu não, é isso aí, minha torre parece isso, mas é isso, e acabou. Temos que entender que se eu comecei, eu tenho que concluir. Seja do tamanho que eu imaginei. O problema é idealizar. O problema é propagar essa fantasia da idealização. Tem gente que tem vergonha e muda de região e não quer falar com as pessoas, que quando fala alguma coisa, não, meu casamento vai ser para 1000 pessoas, vai ser assim, vai ser maravilhoso, não sei o quê, barará. Aí dá tudo errado, depois a pessoa fala, fulana, como é que foi? Não, mas o seu casamento como foi? Foi tudo bem. Mas você fez a festa ontem? Não fiz festa não, eu casei só no cartório. Aí você fala, então, né? Beleza, ok, sonho é sonho, mas... Aí você fala, Jesus, amado, que vergonha. Mas é assim mesmo. Deixa eu seguir aqui, que teve gente aí que já parece que lembrou de alguém. Mas vamos... Seguindo aqui. Uma coisa importante, a obediência não é cega. Aliás, espera aí, eu pulei uma parte aqui da minha fala. Com pressa aqui, tá? Então... Quando o sujeito se reconcilia com a sua verdade interior, quando volta a ocupar seu próprio lugar simbólico, ele pode encarar, entre aspas, o seu Acabe, que é o seu perseguidor externo, porque já enfrentou o Acabe interno, o medo de não ser suficiente, a culpa e o desejo de fugir. A gente já venceu essas coisas. Entendeu? Quando você se reconcilia com a sua verdade interior, que são as suas convicções, e eu acrescento a palavra do Senhor revelada em você, você volta a ocupar seu lugar simbólico, o seu lugar, que pode encarar todas essas coisas, porque você já enfrentou isso.
essas questões internas, que às vezes é o medo de não ser suficiente, que é uma das coisas que aterroriza muitas pessoas, se acharem suficiente, ou mesmo ter medo de não ser suficiente, nem para si, nem para o outro, ou diante das coisas. E a própria culpa, e aí também esse desejo de fugir. Você já ouviu aquela... Às vezes a gente fala a coisa sem pensar, eu vou embora. Aí você fala, você vai embora para onde? Você não está em casa? Sabe, filho, quando fala, eu vou embora dessa casa. Você fala, tá, qual mãe que já não viu uma criança? Fala, tá, você vai para onde? Eu vou para a casa da minha avó. Você fala, pode ir, sua avó mora longe. Depois passa. A gente, essa coisa de fugir, o ser humano está sempre falando em se mudar, ir embora. Eu vou embora daqui, só pode dizer, eu vou embora desse planeta. Eu vou morar na Lua, eu vou para qualquer lugar, eu vou embora. Essa é minha casa, esse é o meu lugar. Então, ir embora não existe. Não tem outro lugar para ir. Então, essa coisa da fuga, de vez em quando, eu quero ir morar aí no meio do mato, ter uma casinha branca, com uma cerquinha branca, e uma lagoa para mim pescar, e está tudo bem. Lugarzinho bom, hein? Alguém tem um lugarzinho desse aí para a gente passar um fim de semana? Querido, nós temos essa coisa. Então, mas quando a gente encara essa questão nossa, que aqui a gente coloca como esse Acabe, esse perseguidor, que às vezes somos nós mesmos, eu já lidei com isso. Aí diz assim, a coragem espiritual e a coragem psicológica nascem do mesmo lugar, o reconhecimento da verdade. Elias se apresenta diante de Acabe porque já se apresentou diante de Deus. E, em última instância, diante de si mesmo, porque ele enfrentou a si mesmo. Eu tenho as minhas questões. Semana passada eu estava numa reunião de pastor do IMUV, e aí um pastor americano que estava lá fez algumas perguntas, perguntando assim, qual é o seu maior problema, a sua maior dificuldade? Todo mundo falou, é a minha instituição, é não sei o quê, mananá. Ele olhou para mim, sua vez. Eu falei, sou eu mesmo. Ele falei, eu sou o meu problema. As coisas de fora a gente resolve fácil, é difícil resolver com a gente mesmo. O problema é vencer a gente mesmo, é superar as nossas limitações e essas coisas que às vezes nos traz angústia. Eu falei, eu sou o maior problema meu. Não são as coisas que estão ao meu redor. E assim a gente vai caminhando. Seguindo aqui, está quase na hora de almoçar. E lembrei você, né? Pronto. Agora já vai querer pensar no frango. Terceiro ponto. Quando obedecemos, Deus abre caminho para o milagre. Quando obedecemos, Deus abre caminho para o milagre. Deus diz para Elias, vai para a beira do riacho. Ele foi, fica aí. Secou, falou, acabou a água, acabou a comida. Ele falou, vai para a casa da viúva. Ele foi, falou, fica aí. Espera o tempo. O reencontro com Acabe é o início de uma nova história. A restauração da chuva, do ciclo da vida e da fé. Muda tudo quando ele reencontra Acabe, quando ele tem esse confronto. Mas o milagre só acontece depois que Elias aceita retornar. Quando Obadias fala, vou não, vá você falar com ele. Vá lá, converse com ele. E Elias tem que ir lá. O retorno sempre traz a possibilidade de reencontro com o real, não com o ideal, o idealizado. E de encontro o que é real, que vai trazer resultado concreto, físico, com aquilo que foi recalcado, negado e evitado. Isso é real. Aquilo que faz esse reencontro do que é recalcado, que é negado, que, sabe assim, que é evitado. Elias fez exatamente essas três coisas. Até o momento que tinha que enfrentar. E é justamente nesse ponto que se produz transformação. A cura, tanto espiritual quanto psicológica, acontece quando a verdade volta a circular. Quando o profeta e o sujeito não fogem mais do que precisam encarar.
e ele vai encarar o seu sujeito de perseguição. Deus não opera na fuga, mas na travessia, no encontro. É preciso voltar, encarar, falar, se expor e obedecer. E então a chuva da vida volta a cair. As coisas voltam a acontecer. Mas lembre-se, a palavra profética sai da boca daquele que profetiza. Todos nós precisamos entender que precisamos usar palavras. Tudo foi feito por palavras. Todas as coisas são movidas por palavras. Deus fez todas as coisas por palavras. Então, que a gente também consiga fazer essa coisa que é tão simples, que a gente gosta muito de fazer, é falar. A gente fala de tudo, de qualquer coisa, mas tem coisas extremamente necessárias que a gente não fala. É mover o mundo espiritual ao nosso favor por palavras. Paulo diz, a boca fala, aliás, com o coração se crê e com a boca se professa, se fala. Temos que falar e falar. Elias nos mostra, aqui terminando, concluindo, que maturidade espiritual e intelectual ou psicológica caminham juntas. Alma e espírito caminham juntos. Não tem como um andar sem a outra. E ele faz isso. O esconderijo dele lá em Querite é o tempo de introspecção. O encontro com Acabe é o tempo da ação. Tempo de esperar e tempo de ação. Eclesiastes 3, Salomão fala. Um sem o outro gera desequilíbrio. Quem vive só na caverna adoece. E quem vive só no confronto se esgota. Precisa de equilíbrio nas coisas. E tem época de descansar e parar, dar um tempo para cada coisa. Você tem que aprender a botar. Eu já falei sobre isso recentemente. Gente, mandamento. Sábado é mandamento. Diz que é o dia de descansar. Aí você fala, minha folga é no domingo. Tudo bem, vem para o culto de manhã, se atira no sofá à tarde. Mas descansa. O corpo precisa. Você precisa entender que você tem que ter o seu ósseo, o seu cérebro precisa descansar, você precisa relaxar, mas não seja relaxado, não entenda errado, relaxa, descansa. Nós precisamos disso. Elias pega 3 anos de férias. Ele fez um sabático, 3 anos sabático, porque depois a coisa ia ser intensa para ele. E Deus coloca ele no 3 anos sabático, mas colocou assim, sabe, como é que eu diria isso? Não é bem uma escassez que no fundo acaba sendo, mas assim uma dieta radical, né? Comendo só carne e água um tempo, depois só pão outro tempo. E o preparou para o grande encontro com Acabe. Na sequência de Acabe, você tem o Monte Carmelo, que é um dos espetáculos de poder grandioso na Bíblia, e Elias estava pronto para isso. Elias estava pronto para esses grandes acontecimentos. Então, nós não podemos ficar muito tempo enclausulados numa caverna, fechado para dentro de si, porque a gente adoece, a gente fica deprimido, a gente fica para baixo, a gente perde a esperança. Mas viver o tempo todo no confronto também a gente se desgasta demais. Precisa de equilíbrio. Tem que sair um pouco dessa situação. Deus, de certa forma, quando a gente olha esse Deus, eu já falei sobre isso, eu vejo Deus como um grande terapeuta da nossa alma. E Ele também é o Senhor da nossa história. Nós precisamos deitar mais no divã e falar com Deus. Mas não dorme não, tá? Diz que Deus, Ele nos chama não apenas para enfrentar reis ou pessoas, mas para reencontrar a nossa própria inteireza, o nosso interior, o nosso eu. A grande declaração de Elias depois de tudo isso, que está no versículo 15 do 18, eu fui falando, nem li o texto, que vocês também conhecem de cor e salteado. Elias, entre aspas, ele faz um juramento para ele mesmo, olha só isso.
Sabe quando você tem que enfrentar alguém? Você respira. Você fala assim, hoje é o dia. Uma semana de jejum, 3 anos assim de uma dieta braba e fala assim, vou lá. Falou com Obadias até deu um recado, falou, Elias está por aí. E aí ele vai ter um encontro com o Acabe e ele diz, versículo 15, põe aí para mim, Samuel, 18:15. Olha o que ele fala. Não, a versão está diferente aqui só. Eu vou ler aqui, ele fala, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Ele está falando isso para ele, assim do tipo, eu vou enfrentar. 3 anos esperando, vou enfrentar. Porque ele precisava ter uma palavra para Acabe. Depois o texto vai dizer, que ele fala para Acabe, uma coisa só, vai chover. Corre que vai chover, corre, vai chover muito. Mas às vezes a gente precisa tomar essas atitudes. A gente tem que entender que durante um ponto e outro tem um processo. E às vezes nós temos que dizer para nós mesmos, eu juro pelo Senhor que eu vou enfrentar. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu enfrentar essa situação. Cansei de fugir dela. Cansei de me esconder. Eu vou me levantar. Fique de pé. Eu vou me levantar diante disso e vou enfrentar isso. Esse é o lado humano de Elias. E você fala, nossa, a vida de Elias mudou radicalmente, ele ficou o cara mais corajoso do mundo. Não. Depois do Monte Carmelo, Jezabel diz que vai matar ele, ele tem medo de novo e corre para uma caverna de novo. E Deus vai tratar com ele de novo. E Deus tira ele da caverna de novo. Nós somos humanos. Mas cada situação, uma situação. Nessa situação, ele venceu o medo, a barreira e enfrentou Acabe. A questão com Jezabel é outra história, outra luta. Uma luta de cada vez. Uma luta de cada vez. Uma vitória de cada vez. Ele triunfou no Carmelo, depois desse período. E lá na frente ele triunfa de novo. Ele é arrebatado. Ele é levado numa carruagem de fogo. Olha só, o Senhor diz que o melhor dele para as nossas vidas está reservado para o fim, para o futuro. Em Mateus 5 ele fala assim, a sua recompensa está no céu, mas tem de bom ânimo, não desanima não. Mas às vezes a gente tem que ir lá, voltar lá, falar, aqui que começou e aqui que termina. Foi aqui que eu arrumei esse problema para mim e é aqui que eu vou resolver ele. Eu vou voltar lá e vou resolver ele lá. Porque foi com as pessoas de lá, ou com a pessoa que estava lá naquele dia, que esse problema começou e ele termina hoje. Porque ele diz, eu juro que hoje, vai ser hoje. Não vai ser amanhã não, vai ser hoje que eu vou enfrentar Acabe. E aí esse negócio acaba de vez, né? Acabe tem que acabar. E acabou. Feche teus olhos, Pai, obrigado. Fale com o Pai. Quem é o seu Acabe? Qual é a sua situação? O que precisa terminar hoje? O que você precisa enfrentar hoje? Que você já vem remediando, empurrando com a barriga, vem procrastinando. O seu medo, o seu desejo, que você sabe que não pode ser satisfeito, você precisa vencer isso e lançar fora. E o Senhor com certeza vai dar vitória e vai te ajudar nisso. O Senhor tem preparado você para isso. Creia nisso. O Senhor não quer que você se desfaleça. Ele quer te dar vitória. Pai, Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos que estão neste lugar e aqueles que estão em lugares tão diversos neste momento ou em outro tempo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar o coração dos Teus filhos, possa tocar grandemente na vida de cada um, Pai. Que a Tua bênção e a Tua misericórdia seja sobre nós. Dá revelação aos Teus filhos, sabedoria, que cada um consiga, Senhor, vencer essas coisas que estão no interior, assim como Elias, Senhor, viveu aquele tempo, Senhor, na dependência
na dependência, Senhor, da natureza, depois na dependência de uma pessoa que mal tinha, Senhor, sustento, mas Tu concedeu sustento, Senhor, não somente para ela, mas para ele também. E nós, ó Senhor, às vezes olhamos para situações tão pequenas, tão frágeis e achamos que não há condição nenhuma ali, Senhor, mas são dessas coisas tão insignificantes ou tão improváveis, Senhor, que Tu tira grandes coisas para a vida dos Teus filhos, Pai. Traz revelação para as nossas vidas, ó Pai, e nos fortaleça, que nós consigamos fazer que nem Elias falou: ah, Senhor, eu creio que hoje ainda eu vou enfrentar essa situação, eu vou encontrar o meu Acabe, e vou falar o que é preciso falar, Senhor, e terminar de vez com essa situação na minha vida. Traz graça, Senhor, e poder sobre os Teus filhos, ó Deus, e abençoe os Teus filhos, Deus amado, que a Tua unção seja sobre todos, que a Tua bênção seja sobre todos, que sejam fortalecidos nas suas lutas, todos os dias das suas vidas, Senhor, que sejam homens e mulheres de fé. Estamos falando aqui de homens de fé, homens que esperaram em Ti, Senhor, que souberam se calar no tempo certo, e viram a Tua glória, Senhor, e nós queremos andar assim também, sermos pessoas de fé, que sabemos esperar, Senhor, a manifestação do Teu poder. Cremos no Teu suprimento, Senhor, como Elias creu, Senhor, da natureza e também daquela mulher. Queremos crer que nós podemos todas as coisas em Ti. Que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre todos, não somente nesse dia, mas em toda essa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode aplaudir e agradecer, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Terça-feira estamos de volta, tá bom? Para nossas conversas pastorais. Bem, um abraço, boa semana em nome de Jesus.